com suas múltiplas características. Mas vamos lá, vamos mostrar o que a gente tem ali de fato disponível e o que é essa polêmica toda em torno do hidrogel. Então, hidrogel ou ortobiológico, como a gente tem utilizado mais atualmente, qual que tem mais evidência? O que a gente sabe de PRP? É que tem 10 a 30 vezes mais publicações que o hidrogel, tem uma história longa sobre isso. E esses foram os posts que a gente viu na internet. Um deles, né, que é o Chondrofiller, que muita gente queria saber o que era esse Chondrofiller, um gel que utiliza colágeno injetável capaz de regenerar a cartilagem articular sem precisar de cirurgia invasiva. Outro, a Alemanha desenvolve um gel que regenera a cartilagem das articulações sem implantes, sem necessidade de grandes cirurgias. E aí mais posts foram surgindo e com compartilhamentos incríveis, né, curtidas, compartilhamentos. E aí a Alemanha desenvolveu um gel biológico que regenera a cartilagem do joelho sem prótese metálica, sem procedimento invasivo. Que maravilha, né? A gente gostaria muito que tudo isso fosse feito realmente dessa forma, que tivesse esse impacto, porque é isso que a gente busca nas nossas pesquisas, é isso que a gente mais quer, é o que todo mundo quer. Trazer uma solução e aplicar e regenerar significa que eu vou ter meu joelho, né? Eu sou ser humano, eu quero meu joelho sem artrose, eu quero minha mãe, eu quero meu pai, eu quero meus filhos sem artrose, não só eu, como toda a comunidade científica. E assim como uma vacina, às vezes a gente escuta alguns comentários precipitados, mas para que alguém quer trazer a cura, trazer a reversão? Porque a indústria, porque o mercado não vai querer isso, né? Quer que as pessoas fiquem sendo tratadas a vida toda? Não é bem assim. Lembra da vacina, lembra de outros produtos que converteram diversas doenças no nosso corpo, até mesmo a obesidade. Estamos evoluindo muito no tratamento da obesidade, e isso não quer dizer que a gente não busque a cura, uma regressão, uma melhora, porque isso vai trazer um impacto de economia na nossa saúde. A gente só pensa no gasto, às vezes, né, do produto, aquele gasto imediato, mas o impacto na saúde dos países ele é muito grande, é uma economia imensa se a gente consegue diminuir a necessidade de cirurgias de artroplastias ou osteotomias ou cirurgias avançadas de cartilagem. O impacto na nossa economia é muito grande, a economia é muito grande. Então, sim, há um interesse muito grande de que a gente chegue a uma solução que consiga, de fato, curar a cartilagem e reverter a osteoartrite. Então, esses posts aí muito compartilhados trouxeram muita esperança, e a esperança faz com que a gente fique bastante animado, queira realmente conhecer sobre essas soluções, queira até buscar essas soluções e que ela realmente ocorram. Mas a gente precisa tomar cuidado. Percebam vocês que todos esses posts são frases muito bem construídas, mas nenhuma delas vieram com a referência. Nenhuma delas mostraram qual artigo, como foi feito o artigo, como ele foi desenvolvido. Nenhum deles sequer tem a capa do artigo. Então vejam que é uma mensagem bem feita que não podemos nem culpar a indústria. A gente não pode culpar esse post que, por exemplo, tem o Chondrofiller, a gente não pode culpar o Chondrofiller por propaganda excessiva ou exagerada, porque não foi a indústria que fez esse post. Nem o post que fala do gel, né, que é o outro ácido hialurônico modificado para que tenha maior durabilidade, são posts postados na internet, né, por sites que são livres a postarem, são pessoas que postaram e viralizou. Isso fez com que postasse cada vez mais e viralizasse cada vez mais, trazendo essa ideia de que a gente já tinha como, então, reverter a lesão da cartilagem ou artrose. Então, seria muito interessante, mas eu preciso alertar para que a gente tenha soluções realmente eficazes, duradouras, sem aumentar o custo dos pacientes, que os pacientes não entrem num tratamento que talvez não seja aquilo que ele busca. Se é melhorar a dor, se é melhorar a função, se é diminuir a progressão, se é aliviar os sintomas, sim, a gente tem uma série de opções.
e digo, essas são sim uma das soluções. Os ácidos hialurônicos lado a lado com o hidrogel, que também é uma solução. O próprio Chondrophila, mas o Chondrophila, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele tem o intuito de a gente tratar as lesões osteocondrais, as lesões especificamente de cartilagem. Alerta aos colegas que fizerem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer a pergunta que desejar. Eu vou responder no final, porque eu estou usando aqui um programa de streaming, então eu preciso que vocês perguntem, e no final eu vou estar olhando todas essas perguntas. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essas soluções, como tratar de fato, você, colega médico, você vai ter todas essas informações, passo a passo, tudo o que você precisa para começar e introduzir essas soluções no seu dia a dia. Basta clicar, eu quero, que nossa equipe vai entrar em contato para você conhecer o Orthobius Academy, a plataforma onde traz tudo o que você precisa saber. Vídeos passo a passo, com a instrução, com a teoria, tudo o que você precisa para aplicar no seu dia a dia, você vai encontrar lá, Orthobius Academy. Sempre atualizado, sempre trazendo conteúdos novos, sempre o que há de solução que tem embasamento científico, vai estar lá no Orthobius Academy. O que não tiver, nós vamos trazer aqui também e vamos esclarecer e vamos deixar todos a par do que está de mais evidente, de mais atual, de mais importante e eficaz para você aplicar no seu dia a dia. E por quê, pessoal? Por que nenhum produto cura artrose? Porque no ser humano, vamos evitar pensar no rato, no coelho, qualquer outro animal que seja, é uma doença multifatorial, não é apenas cartilagem. A gente tem algo ali embaixo da cartilagem que é tão importante quanto, que é o osso subcondral. A gente tem a membrana que recobre nossa articulação. A gente tem o tecido sinovial que produz ainda mais essa inflamação. Ele fica espessado, produzindo líquido, levando ali aquele aumento da inflamação crônica. Nós temos a própria inflamação crônica sistêmica. A gente tem as doenças inflamatórias crônicas. Nós temos também fatores persistentes, peso, sedentarismo, e a abordagem multidisciplinar, ela é indispensável. Músculo fraco aumenta a artrose, alimentação ruim aumenta a artrose, sono ruim vai aumentar a artrose, e a cartilagem ainda não regenera. É uma limitação biológica do nosso corpo. Tá, mas e se você regenerar a cartilagem por um tempo? Tá? Então, eu consegui regenerar, espessar a cartilagem. Ela aumentou de volume na ressonância magnética. Tá bom. Mas como é que está o osso subcondral? Como é que está a sinóvia? Como é que está o peso? Como é que está a nossa atividade física, nosso músculo? Que ele vai levar a uma inflamação sistêmica também, essa fraqueza muscular. Os trabalhos mostraram que ele é um dos maiores preditores de morte entre todas as causas, a fraqueza muscular. Então, percebam que a gente precisa fechar um ciclo, fechar múltiplos pontos para que a gente consiga, de fato, chegar a um tratamento final. Tá? Então, a gente tem cartilagem, osso, a própria inflamação, os ligamentos, a idade vai influenciar bastante, a genética, a predisposição genética. Você curou a cartilagem por causa de um produto, e aí nós temos toda a influência genética que vai levar a esse desgaste na articulação, a não ser que seja, de fato, algo muito focal, causado por um trauma, ou algo que você consiga reverter, porque ela é realmente de apenas uma articulação, sem todos esses fatores envolvidos. E o paciente que é dessa forma é extremamente raro. Então, tem fatores externos, peso, sedentarismo, o esporte, o dia a dia, o impacto, o desequilíbrio muscular, a alimentação, o estresse. Então, a cartilagem é apenas uma parte do problema. Não vamos criar um sensacionalismo para dizer que conseguimos reverter, espessar, aumentar o volume da cartilagem, porque tratar a cartilagem é como tratar febre sem tratar a infecção. Nenhum produto sozinho vai curar a cartilagem. E é isso, pessoal, que ensinamos no Orthobius, como tratar o paciente, como individualizar, como reconhecer a doença, tratar de uma maneira personalizada. E aí, você vai ter acesso a todas essas informações, entender esse contexto no Orthobius Academy. Basta clicar Quero, que você vai receber toda a informação da equipe de como ter isso aí na sua mão, através da plataforma,
você vai ter todas as informações, todos os vídeos, passo a passo, informações necessárias. Tá? Então, os tratamentos que são modificadores dos sintomas, sim, melhorar a dor, mobilidade, diminuir o inchaço, conseguir ter qualidade de vida. É isso que a gente quer hoje, que é o que a gente consegue aliviar a dor, melhorar a qualidade de vida, menos limitações para atividades sociais, poder sair, poder trabalhar melhor. E, quem sabe, retardar a progressão da doença. Se eu consigo diminuir o processo inflamatório sistêmico ou articular, eu consigo, então, desacelerar esse processo em algum grau. Não são todos que vão conseguir na mesma velocidade, no mesmo tempo, com um único tratamento. Então, modificar os sintomas significa gerenciar a dor, a inflamação, a rigidez, otimizar a função articular para uma vida mais confortável. A gente tem esse mecanismo físico-mecânico e os hidrogéis, sim, pessoal, fazem isso, não há dúvidas. Não estou aqui para ser leviano para criticar um produto validado pela Anvisa, está no mercado, ele tem o seu papel, o papel que ele não tem, que não é justo, da forma como foi publicada, é de regenerar a cartilagem ou de curar a artrose, principalmente. O seu mecanismo, seja o Imovis que tem aqui no Brasil, o artrosamide ou o próprio Condrofila, ele tem um mecanismo físico, mecânico, como se fosse um andaime, um teparo, ali, uma malha tridimensional, para poder diminuir o impacto, aliviar sintomas, preencher a articulação, diminuindo o atrito, mas ele também modula a inflamação, ele também diminui a liberação de fragmentos da cartilagem que vão levar a esse aumento da inflamação e da artrose. Mas ele tem um efeito local, ele não tem um efeito sistêmico, tem uma duração também, ele não é eterno, então ele vai durar de 6 meses a 3 anos. Ah, o que é isso? 6 meses a 3 anos. Significa, claramente, que não é todo paciente que vai ter um efeito com 3 anos. Alguns vão ter com 2 anos, outros com 1 ano, outros com 6 meses, e alguns pacientes até não vão ter efeito nenhum, vão ter um resultado muito parecido até com placebo. E os trabalhos desses produtos mostraram isso também. Os trabalhos com seriedade. Nenhum dessas empresas de fato divulgou ou promoveu a cura da artrose. Se você for ver os trabalhos, eles próprios questionam os resultados em torno da cartilagem. Então, ortobiológico é o que a gente mais usa, inclusive associado ao ácido hialurônico, plasma em plaquetas, células estromais derivadas do tecido adiposo, o aspirado de medula óssea centrifugado, ou o microfet, que também é célula estromal. Ele tem um mecanismo biológico, então ele tem fatores de crescimento, tem células que vão atuar no processo anabólico da articulação, diminuindo o processo catabólico. Com isso, ele reduz a inflamação e pode promover ali um ambiente articular mais favorável, diminuindo a progressão. Dificilmente a gente consegue, de fato, a regeneração. Isso é uma palavra que a gente usa muito por essa modificação, essa melhora do ambiente articular, a melhora de um reparo tecidual, mas não necessariamente fazer voltar atrás. Essa palavra é de estudos em regeneração. Queremos chegar, estamos estudando, mas ainda não temos uma solução ideal que sirva para todos os seres humanos. Em laboratório, sim, temos várias soluções. Os ortobiológicos vêm se mostrando ali cada vez mais eficazes em laboratório, mas o ser humano ainda é uma incógnita. E aí a gente precisa entender, então, é sintoma ou é doença? A gente consegue atuar na causa, na inflamação? De certa forma, sim, com os biológicos, ou até mesmo com os ácidos hialurônicos, até os hidrogéis, que são ácidos hialurônicos modificados, então não atuar apenas no sintoma. A gente atua nos receptores de cartilagem. O ácido hialurônico, por exemplo, no CD44, vai conseguir diminuir essa progressão, quem sabe até melhorar um pouco a estrutura da cartilagem. Mas isso não significa que a gente conseguiu curar a doença artrose. E o que os trabalhos mostraram também com relação ao hidrogel
é que ele melhora a hidratação da cartilagem, então há um espessamento inicial da cartilagem visualizado por um método de ressonância magnética. Será que esse método é realmente capaz de mostrar regeneração? O tempo de estudo que foi feito com esses trabalhos, eles mostraram uma alteração na cartilagem. Mas se eu estou falando para você que vai ter influência da obesidade, da inflamação sistêmica, do osso subcondral, e se tiver colapso ainda, nenhum deles vai funcionar, com alguns estudos que eu vou mostrar, então não quer dizer que houve a regeneração que a gente precisa. Então ele é sugestivo de um efeito biológico, mas não prova regeneração cartilaginosa real. Então não confundir os resultados desses estudos, que realmente são muito interessantes quando a gente lê. Mas se você for prestar atenção, ler realmente com vontade, não só o resumo, você vai entender que ele não disse que regenerou a cartilagem. E aqui está um dos trabalhos mais recentes, a gente compartilhou lá no nosso grupo da mentoria do Ortobios, e convido também vocês a conhecerem mais. Só clicar aqui, quero, que você vai receber informações da equipe, não só do Ortobios Academy, mas também de como participar da nossa mentoria, onde a gente discute semanalmente artigos, a gente discute casos clínicos, a gente discute necessidades do seu dia a dia para começar na sua prática clínica, o uso das terapias para dor, para o uso dos ortobiológicos, como manejá-los, como aplicá-los, como conduzir da melhor forma. Não pensar neles como uma solução única, pontual, e que está tudo resolvido. Saber acompanhar o paciente. Quando não aplicar esses produtos também é muito importante. Entre as estratégias terapêuticas para osteoartrite, nesse caso do joelho, com lesão subcondral, edema ósseo subcondral, esse trabalho mostrou a terapia de onda de choque e as medidas regenerativas. Ele utilizou um tipo de plasma de plaquetas com microesferas para potencializar a produção do PRP com proteínas, uma proteína específica que vai atuar nesse efeito anabólico, e também as células derivadas do tecido adiposo, então as células estromais, que têm sido muito interessantes em resultados, a gente tem utilizado muito, mostrado como fazer, nossas pesquisas também têm mostrado resultados bem interessantes no Ortobios. E uma coisa muito importante desse estudo é que ele mostrou que realmente depende de cada paciente, depende do osso subcondral, o que está embaixo da cartilagem é muito importante. Em estágios iniciais, todos eles vão funcionar bem. Vamos falar aqui a verdade. Ácido hialurônico, plasma de plaquetas, células estromais e onda de choque funcionam muito bem. Combinados, os resultados são ainda melhores. Então, se a gente faz onda de choque mais o plasma rico em plaquetas, a gente tem os melhores resultados, com resultados também muito interessantes quando a gente tem as células do tecido adiposo. Mas, se você tem um colapso subcondral da estrutura do joelho, se ele já avançou ao ponto onde há uma modificação estrutural da nossa articulação, nós não vamos ter bons resultados com nenhum desses produtos. Quando a gente tem falha com ácido hialurônico, ou seja, até o hidrogel, nesse caso, transportando esse estudo para o entendimento clínico, a gente tem soluções mais duradouras, que já se mostraram mais eficazes, como, por exemplo, o plasma de plaquetas, já se mostrou mais eficaz do que o ácido hialurônico. E não há comparação do ácido hialurônico, do hidrogel, por exemplo, com o plasma de plaquetas, mas a gente consegue entender que, pelo efeito biológico do plasma, os resultados também vão ser melhores. Então, se a gente falar de cura da artrose, de cura da cartilagem, a gente não tem, mas a gente tem boas soluções para trazer a melhora da dor, o conforto do paciente, e o plasma de plaquetas tem ganhado muito em evidências, resultados clínicos sustentáveis e também na biologia. E a gente ensina como fazer da maneira correta, como ter, de fato, uma composição de plasma que traga resultados. Isso vai estar lá no Ortobios Academy. Você clicando aqui, quero, você vai receber essa informação, nossa equipe vai entrar em contato, você vai saber tudo o que você precisa para ter acesso a essas informações passo a passo, preparo,
a teoria, os artigos, e na nossa mentoria a gente discute como aplicar todos os protocolos do seu dia a dia, aquelas dúvidas que você tem ali no dia a dia. Você entendeu no Orthobius Academy como fazer, mas existe dúvida de como montar seu consultório, como aplicar, qual é o melhor momento, como a gente combina com o ácido hialurônico. Então, isso a gente faz na nossa mentoria, sempre atualizando também. Então, conheça, conheça, porque você não vai se arrepender. Clica quero, que você vai receber todas as informações que você precisa. E aí, vamos lá. O que a gente tem lá? Né? Gel alemão. O que é o gel alemão? Qual é o gel alemão disponível aqui no Brasil para a gente fazer, que está sendo vendido como uma solução para a cura da artrose e da cartilagem? Um deles é o Imovis, que tem um custo mais elevado que o ácido hialurônico. Algumas operadoras até começaram agora a liberar o seu uso, mas ele tem um custo bem mais avançado. Ele é um ácido hialurônico modificado. Então, ele é mais um ácido hialurônico. Tá? A gente já teve isso aqui na história, a gente teve ácidos hialurônicos com altíssimo peso molecular, com cadeias convalescentes, crosslink. Então, a tentativa de modificar aquele líquido que deve ser colocado dentro do nosso joelho para aumentar a potência, para durar mais, para absorver mais impacto. Mas a gente precisa lembrar que não é igual ao ácido hialurônico natural da nossa articulação. Esse seria o cenário ideal, a gente colocar um líquido novo, igual ao que a gente precisa, quando a gente é mais novo, quando a gente não tem processo inflamatório, quando não há modificação desse líquido. Teoricamente, ele é uma viscosuplementação aprimorada. Agora, a gente tem estudos para mostrar se realmente ele é melhor ou não. Não tem grandes estudos comparativos, muito menos com os ortobiológicos. Existe um estudo importante, você vai pesquisar, e se você tiver interesse, tá? Você pode também clicar aqui, estudo, que eu mando todos os estudos que eu estou comentando aqui para você, você mesmo ler e tirar a sua própria conclusão. Um estudo foi o MOCA, é um estudo aberto, sem controle, então não comparou com nada, apenas 46 pacientes. Resultado com ressonância magnética, aumento de volume cartilaginoso. Estamos falando de paciente extremamente controlado. Um paciente que não comparou com nada, um estudo promovido pela própria indústria, não estou criticando, tá, mas existe um viés, tá, sobre isso, a gente sabe, porque tem que declarar conflito de interesses quando é publicado um estudo feito pela indústria. Não foi feito biópsia, não teve controle, não há comparação com outro ácido hialurônico, nem com PRP, nem com qualquer outra terapia. O veredicto, ele modifica sintomas, mas ele não é regenerador, não tem como comprovar. Ele apenas mostrou que esse método pode ser interessante para avaliar a estrutura da cartilagem. Ele confunde um pouco no resultado dos estudos o que ele quer trazer. Ele não trouxe, ele é capaz de regenerar a cartilagem. Não foi isso que trouxe nesse estudo, tá? Então, isso traz uma confusão. Se você joga isso num post, parece que é a verdade absoluta. Então, como separar o efeito real de placebo se não houve controle com um paciente ou com um animal extremamente bem controlado? E o artrosamide, também a composição, foi feito um estudo chamado ROSA. A composição dele é poliacrilamida reticulada, então é um polímero sintético. Ele talvez seja aquele que tem a maior estrutura tridimensional, de absorção de impacto, onde ele tem um amortecimento mecânico mais duradouro. O artrosamide, ele não absorve tão rápido quanto o ácido hialurônico, ou até mesmo como os ortobiológicos. Foi feito um estudo, um ensaio clínico, duplo cego, com 239 pacientes. O que é que ele comparou? Ele comparou com o Synvisc One. Desculpa. Synvisc One é um ácido hialurônico. É um ácido hialurônico que saiu do mercado. Um ácido hialurônico da crista do galo, que causava bastante reação, ele tinha um efeito de anticorpo após a segunda aplicação. Nosso corpo reagia a esse produto e absorvia muito rápido, que ainda causava um aumento de volume, uma sinovite reacional, por ele ser de origem animal. Ainda ficou resistindo por um tempo. Ele foi muito utilizado no passado
Foi um dos primeiros ácidos hialurônicos de aplicação única. Então, ele caiu no gosto popular, tinha resultados na primeira aplicação, de fato. Outros pacientes não tinham resultados, como nenhum produto, a gente tem 100% de eficácia em todos os pacientes, mas ele era numericamente superior, mas não passava de 12 meses, né? O resultado aqui do artrosamide. Comparar com o Civisc One é como você comparar com um produto que a gente já sabe que vai ser inferior a todos os outros ácidos hialurônicos. Inclusive, quando a gente tem as novas pesquisas, o comparador tem sido o Civisc One. Você pega um novo ácido hialurônico do mercado, compara com quem? Civisc One. Qual é o resultado que vai dar? Obviamente, superioridade. E aí, você pode dizer que o artrosamide é superior aos ácidos hialurônicos porque ele foi superior a esse ácido hialurônico? Então, percebam que ler artigo, você precisa ter muito cuidado, você tem que ler com vontade, né, a fundo. Não adianta ler o cabeçalho ou aquele resumo que te entregaram, porque não está provado que o artrosamide é melhor do que os outros ácidos hialurônicos, baseado nesse estudo, porque a gente tem ácidos hialurônicos mais novos, mais modernos, eficazes. Então, a gente precisa entender que ele tem um papel interessante, mas a gente não pode dizer que ele é superior e nem que regenera a cartilagem. E um ponto crítico, que ele é um material não biodegradável. O risco é desconhecido, a gente não sabe onde vai parar, né? Então, a gente pode ter reações sinoviais, a gente pode ter reações mais severas, porque ele é um polímero sintético. Será que ele dura 10 anos mais? Será que isso é interessante? Se a gente tiver uma reação sinovial, se a gente tiver uma sinovite, ele vai estar lá ocupando aquele espaço, a gente vai ter que funcionar, tirar. Então, talvez não seja interessante para o tecido sinovial, para a articulação, você ter um produto ocupando um espaço que não degrada, que não absorve. Essa degradação que a gente às vezes critica, ela não é ruim, porque a gente explora o efeito biológico, o efeito que ele causa nas células para a produção do próprio ácido hialurônico, para a própria liberação de citocinas de defesa ou pró-anabólicas. Chegamos agora no chondrofiller, que esse ainda é o mais polêmico, porque como ele vai atuar diretamente na cartilagem, obviamente você pode lançar um post e dizer, não, esse sim, a gente está falando que ele regenera a cartilagem, ele atua na cartilagem. Sim, é verdade, ele é um produto que vai atuar numa lesão osteocondral ou numa lesão de cartilagem focal única com um tratamento cirúrgico, sendo mais um produto entre vários produtos que a gente tem no mercado para tratar lesões de cartilagem. Não é o primeiro, não é o único preenchedor de cartilagem. A gente tem vários outros. A gente tem outros que são estruturais, tem o CareS, tem vários outros, tem a própria membrana de colágeno, que cobre o defeito, esse defeito, como a gente está vendo aqui embaixo. Então, ele preenche esse defeito da cartilagem. Precisa ser uma lesão muito focal, geralmente causada por trauma, geralmente em atletas, defeitos pequenos, menores que 3 centímetros quadrados. Ele faz um andaime biológico para cobrir essa lesão, mas existem outras técnicas também, microfraturas, mosaico, que se mostram muito mais eficazes por transportar de fato cartilagem hialina. Existe a própria cartilagem picada, a gente degradar a cartilagem do próprio corpo, preencher o local, que talvez tenha um efeito ainda mais eficaz por ser a própria cartilagem do próprio paciente. Frequentemente há um problema, porque ele também produz fibrocartilagem, não a cartilagem igual ao ser humano. Ele não produz cartilagem hialina. E se ele não produz cartilagem hialina, não podemos dizer que ele regenera a cartilagem. Então, o veredito, chondrofiller não é superior ao que a gente tem disponível hoje, não é superior aos ortobiológicos, porque o seu propósito é diferente. Ele é uma solução cirúrgica para tratar a lesão osteocondral, inclusive pode ser associado com os ortobiológicos, com o PRP, ou as células estromais, tecido adiposo, ou o próprio BIMEC. Então, não é para curar artrose, é para pacientes jovens com lesões focais, lesões únicas de cartilagem.
que isso fique bem claro. Então, nosso papel aqui, como educador, como instrutor do Ortobios, é mostrar o que a gente realmente tem disponível, para que serve, qual o seu papel. Todos eles vão ter ali papéis importantes, não são melhores um do que os outros com relação aos produtos sintéticos. Os biológicos têm uma plausibilidade maior, né, por ser um produto biológico, anos de história também, e a gente mostra como fazer isso no Ortobios. Você clicando aqui, quero, você vai receber todas as informações do Ortobios Academy, um lugar onde você consegue ter todas as soluções, o passo a passo, como aplicar, como preparar da melhor forma para que tenha resultado, como entender, como acompanhar esse paciente para melhores resultados, quando não aplicar, como não fazer também, vai estar lá na plataforma toda, mastigada, para que você tenha aí as soluções prontas para o seu dia a dia. E também a nossa mentoria, tá? Clicando quero, você vai receber as informações ali completas para modificar a sua prática e você ter soluções cada vez melhores para os seus pacientes. Então, como conclusão, todos eles podem ser modificadores de sintomas, mas nenhum regenera a cartilagem real. Imóveis, artrosemide, condofiller, todos eles têm esse papel de viscosuplementação, amortecimento mecânico. Condrofiller é um preenchedor de cartilagem cirúrgica, mas eles não regeneram a cartilagem. E o artrosemide tem um problema ou uma solução. Ele não é biodegradável, mas a gente não sabe. Tá? Então, cuidado com a afirmação de que ele, como ele não absorve, ele vai ser melhor. Isso pode ser até um problema. Nenhum deles realmente cura artrose. E a quantidade de evidências, a gente tem ali no máximo 150 publicações, mas um ensaio clínico, nenhuma meta-análise, nenhuma revisão sistemática. Pouquíssima evidência para justificar o uso generalizado, para se fazer afirmações, postagens na internet como cura milagrosa, porque por que a gente vai, então, prescrever produtos com alto custo, com tão pouca evidência? Então, qual é a resposta? Ele tem um papel. Ele tem um papel quando já falhou outros ácidos hialurônicos, quando você tem a necessidade cirúrgica, como o condrofiller, como uma opção de tratamento frente a outras já mais consolidadas, mas ele tem o seu papel, você pode indicar, está liberado pela Anvisa, foi aprovado, tem lá seus estudos, tá? Mas a gente não pode afirmar que ele é melhor do que as soluções já existentes. Isso é o mais importante. Melhora da dor, sim, 40% a 50%, né, tanto no imóveis artrosomide, melhora da dor do condrofiller, mas é cirúrgico. No máximo aí que a gente tem no artrosamide, estudos de 3 anos, né, de melhora, são pouquíssimos estudos, mas o que tem mostrando isso, que a gente consegue também com os ortobiológicos. Então, os resultados são similares, mas com pouca evidência, e não são comparáveis, a gente não tem ali o comparador com os ortobiológicos, comparador com ácidos hialurônicos mais modernos, então a gente precisa entender as evidências que a gente tem na mão. E aí o PRP, a gente tem histórias desde 1954, evoluindo ano a ano. O que a gente tem de PRP? Mais de 1.500 estudos que foram evoluindo no entendimento de como preparar, como concentrar, como aplicar, como associar com o ácido hialurônico, e atualmente temos nossos estudos com plasma gel, mostrando também esse efeito reológico, não só biológico, criando uma malha tridimensional para liberação gradual do plasma de plaquetas, dando mais conforto ao paciente. São mais de 30 vezes mais, na verdade, 30 vezes mais publicações do que todos os outros juntos, imóveis, artrosemide e condrofiller. Então, isso é muito importante. PRP em ensaios clínicos tem em torno de 42 ensaios clínicos positivos, meta-análises que mostram positividade, ou seja, eficácia do PRP. A partir de 2024, já são 9 meta-análises mostrando efeitos positivos. Muita gente criticava o PRP, condenava o PRP, tinha estudos bastante conflitantes. Isso se devia também a erros de protocolos, de preparo, de concentração.
E quando a gente começou a entender o protocolo, começou a preparar de uma maneira mais adequada, com maior concentração, com número adequado de plaquetas, pelo menos 5 bilhões de plaquetas, com dupla centrifugação, a gente começou a ter resultados positivos. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando, não vou fazer aqui um estudo dando minha opinião, porque quando você pega essas meta-análises, se você é um leitor cuidadoso, pegar a meta-análise, você vai ver como foi feito o estudo e o que deu positividade, você vai ver que lá a concentração de plaquetas está lá, mostrando tudo isso que eu estou falando. Tá? Então, baixa a concentração, baixo o número de plaquetas, de fato vai ter piores resultados. E os resultados inferiores que nós tínhamos, inclusive a placebo, é quando você tinha centrifugação única com baixa concentração plaquetária. Então, veja, a diferença é muito grande de estudos, de ensaios clínicos, de evidência. A gente tem ali segmentos de plasma e plaquetas acima de 4 anos. E a gente tem, no máximo, de 3 anos, do artrosamide, que tem muita pouca meta-análise, revisão sistemática, um ensaio clínico apenas. Então, já chegando ao fim, isso é o mais importante, a gente entender que o PRP passou por várias fases, várias épocas de conflitos, de entendimento. Em 2005, ele começou lá com resultados promissores, não tinha ensaios clínicos também. Veio para 2010, 2015, com os ensaios clínicos iniciais, resultados positivos, outros mais conflitantes. E aí, uma fase 3 de consolidação, primeiras meta-análises já mostrando positividade a partir de 2015, 2020, chegando a 2025, com essas evidências do PRP consolidadas, evoluindo como um promissor para a solução comprovada. Tá? Então, isso para a gente foi muito interessante. A gente que começou lá em 2008, lá de bancada, né? Publicação que foi evoluindo desde 2009, lá na USP, né? Com o Ronald, meu sócio, aqui do Ortobios. Então, os hidrogéis, ele tratam apenas os sintomas, a dor, a mobilidade, e o PRP, ele trata a causa, porque ele vai atuar na inflamação, no processo inflamatório intraarticular, na modificação estrutural dessa articulação. E ele pode ser aplicado em diferentes locais da articulação. Fases iniciais, quando a gente tem uma fase pré-colapso articular, a gente pode aplicar intraósseo, mostrando resultados superiores, como aquele estudo que eu mostrei, que ele mostra que numa fase pré-colapso, onde tem edema subcondral ou uma pré-falência desse osso subcondral, você aplicando o intraarticular tem resultados satisfatórios, mas se você aplica intraarticular e intraósseo, o resultado é superior a só intraarticular. E combinar com onda de choque, resultado ainda mais duradouro, mais consistente. Mas se você já há uma falência articular, realmente a gente não tem a solução, a gente não consegue reverter com falência do osso subcondral, com falência dessa placa, da cartilagem, a gente não tem, então, mais como reverter até então, nem com hidrogel, até porque o hidrogel vai ser aplicado só intraarticular, nem o condrofila, porque não é só para uma lesão local da cartilagem, né, focal, a gente está falando aqui de osso subcondral. E o PRP a gente tem essa possibilidade de aplicar na cápsula, tendão, ligamento, osso subcondral, intraarticular, que são as estruturas envolvidas com artrose. A artrose é uma doença de toda a articulação, não é só do meio intraarticular. Quando você começa a entender isso, você começa a ter melhores resultados. É isso que a gente mostra, colegas, no Ortobios. Então, entre na nossa plataforma, você vai ter tudo lá, de mão beijada, sem enrolação, sem ficar fazendo você perder tempo. Tá lá o que você precisa, o que você quer. Tá lá no Ortobios Academy. Clica aqui, quero, você vai receber tudo o que você precisa, de mão beijada. Tá lá, tudo que a gente sabe, tudo que tem de evidência, a gente se preocupa em pegar essas evidências, trazer ela de forma real, como você vai aplicar, como você vai fazer, tá? E como você vai ter resultados, como você vai combinar esses tratamentos. Então, existe uma lacuna crítica, né, que os estudos faltam. Comparar, então, PRP e ácido hialurônico, a gente já sabe. PRP foi superior em revisão sistemática, isso está consolidado. Você pode até começar com ácido hialurônico, se você só tem ele disponível. Mas na falha, você sabe que você tem uma solução melhor. O PRP vai ser melhor que o ácido hialurônico.
Se você combinar os dois, você vai atuar tanto nas células da cartilagem, o CD44, como na modulação da inflamação por esse efeito biológico do plasma de plaquetas. Se você faz com plasma gel, ou seja, com PPP aquecido, resfriado, uma malha tridimensional desse plasma, você tem também um efeito de liberação gradual, reológico, potencializando o efeito anestésico. A artrosamide também foi comparado com ácido hialurônico, mostrando superioridade, mas um ácido hialurônico que perde para todos, né, que foi o Synvisc One. Estudos que não existem, então você não tem como dizer que é melhor. O Imovis, que é o hidrogel, com o PRP. O artrosamide, esse hidrogel sintético, também, esse polímero, comparando com o PRP, nem com o Drofiller, né, até não teria o mesmo objetivo. Eles até se complementam. Então, por que não há esses estudos? Por que não há assim, tanto interesse? E por que esses resultados preliminares são perigosos quando tem pouco estudo, sem revisão sistemática, sem muito ensaio clínico? Porque a indústria ou quem produz não financia estudo desfavorável. Por isso que a gente fala de conflito de interesse. Isso não tem problema, não é ilegal. Isso não é uma crítica com relação à indústria, que é extremamente importante para trazer soluções. Né? É ela que vai trazer para a gente remédios, soluções, o ácido hialurônico, soluções como o próprio Imovis, artrosamida, condrofilas, são excelentes produtos. E longe de mim ser leviano, querer criticar um produto validado. Apenas estou trazendo aqui o cuidado das informações, que nem foram eles que fizeram isso, tentar prometer a cura da artrose, nem a cura da cartilagem, porque eu já falei, não importa se você curou uma cartilagem na artrose, porque a doença não vem dali, ela vai ser temporária. Você precisa entender a doença antes de entender a cartilagem. E aí a abordagem integrada é o que vai trazer uma solução. Ácido hialurônico, que possa ser até o Imovis, ou até o artrosamide, que seja, mas junto com um efeito biológico, o plasma rico em plaquetas, concentrado, feito da maneira correta, como a gente ensina no Ortobios, que você digitando aqui quero, você vai aprender a fazer, junto com o plasma gel, criando um efeito biológico, de liberação gradual. Então, combinar o melhor de cada abordagem é a nossa proposta, é o que eu tenho feito no meu dia a dia, é o que eu tenho visto os melhores resultados. Em todo mundo? Não. Infelizmente não. Depende do grau da artrose, como aquele artigo mostra, depende da evolução da doença, das características do paciente, da aderência do paciente aos tratamentos combinados, aos pilares de tratamento: obesidade, melhora da alimentação, modificação do estilo de vida, exercício físico, evitar atrofia muscular, erros biomecânicos. Então, esses pilares são fundamentais para trazer bons resultados. Por isso, não vai ser bom para todo mundo, mas vai ter um efeito na grande maioria dos pacientes, vai ter um efeito modulador da inflamação, melhora da dor, da mobilidade, e isso é muito importante. Então, o racional é o efeito cinético do plasma com o ácido hialurônico, com o plasma gel, biologia mais mecânica, liberação controlada com a aplicação desse plasma pobre em plaquetas aquecido, que vai desnaturar a proteína, trazendo ali uma albumina estruturada, com potencial regenerativo aumentado, modificador da doença, ou não deixar ela avançar tão rápido. Mas a gente não vai curar, a gente não vai conseguir fazer de fato uma regeneração a ponto de dizer que curamos a cartilagem, curamos a artrose. Isso realmente são estudos que estão evoluindo. Mas melhora da dor em 50%, 70%, duração que pode chegar até 12 a 24 meses em boa parte dos pacientes. Então, no curso Ortobios, eu convido vocês a aprender a padronizar, a formar o seu programa de tratamento correto, baseado nas características individuais de cada paciente, entender a biologia do PRP e fatores de crescimento, a técnica de coleta, processamento, preparação do plasma e da associação com os ácidos hialurônicos, como injetar, como aplicar com ultrassom, guiado por ultrassom sempre ou com imagem. A gente traz casos clínicos e traz resultados. Tá? Isso vai estar tudo lá
no Orthobius Academy, digita eu quero, não perca a oportunidade de ter acesso a todas essas informações, todos esses programas, todos esses passo a passo que a gente entrega lá na plataforma, além da nossa mentoria diária, um acesso diário a eu, Dr. Ronald Barreto, discutir seu caso clínico, discutir sua prática clínica, como melhorar seu atendimento, como entregar melhores resultados, como melhorar toda a nossa vida com relação aos nossos atendimentos, nossos resultados, nossas entregas e também aquilo que a gente tem de retorno. Então, padronização, melhora, redução de complicações, e junte-se à nossa comunidade de médicos, estão mudando, de fato, a forma de tratar essa doença, tratar a dor e também poder aplicá-la associada ou não aos tratamentos cirúrgicos. Tá? Então, entender quando a artrose é leve, moderada, quando o paciente é jovem, ativo, nem todas as soluções vão servir para todos os pacientes. Existem idosos, sedentários, que têm dor difusa, que já têm uma falência do subcondral. Então, quando não aplicar também, ou quando não aplicar o ortobiológico, como tratar primeiro o paciente com outras soluções, modificadores do seu estilo de vida, para daí a gente conseguir aplicar um biológico junto com uma solução sintética. Então, a escolha baseada em indicação clínica precisa, temos sim diversas soluções, precisamos ter um pensamento crítico. A culpa, mais uma vez, não é da indústria, são produtos que têm o seu papel na melhora da dor, na melhora da função, assim como os ácidos hialurônicos mais modernos, assim como os ortobiológicos. E esses ortobiológicos, seja plasma e plaquetas, junto com plasma gel, o ácido hialurônico associado, ou as células derivadas do tecido adiposo ou da medula óssea, podem ser combinados para maior efeito, maior atuação em diferentes receptores ou sítios da dor. Então, o PRP tem muito mais estudo, obviamente, que os hidrogel, é superior ao ácido hialurônico, mas pode ser combinado, tem muito mais meta-análise, mas nenhum produto vai tratar o que a gente já sabe, uma doença multifatorial, precisa de um entendimento mais amplo. E a gente ensina isso no Orthobius. E faça parte, clicando eu quero. Então, o PRP autólogo é mais fácil de fazer, tem um mínimo risco de reação alérgica do próprio paciente, sem risco de transmissão de doença, é biodegradável, ele vai atuar em receptores da biologia do paciente, na modificação biológica. O hidrogel, ele é biodegradável, como o imóveis, também é seguro. O artrosamide não é biodegradável, tem risco desconhecido a longo prazo. Condrofilia tem origem animal, causa de rato, tem risco de reação, mas ele é para tratamento cirúrgico, lesões focais. Como conclusão, o PRP tem um melhor perfil de segurança por ser autólogo, biodegradável, então ele vai ser ali o maestro dessa orquestra. Você pode associar com outros produtos e a gente mostra como fazer isso. Evidência clara. PRP não compete com hidrogel. Ele pode ser até um aliado do hidrogel. Então precisamos entender o que fazer, quando fazer, como fazer da melhor forma possível, trazendo sempre resultados duradouros, resultados eficazes, para que a gente possa realmente falar para o paciente, olho no olho, a verdade, aquilo que realmente é evidência, aquilo que você vai poder ficar tranquilo no que você está falando. Você não vai ser desmascarado, porque você está falando a verdade, o que está escrito, a evidência. E é isso que a gente mais gosta de fazer. Não é criticar nenhum produto, não é falar mal de nenhuma conduta, longe de mim, mas trazer a verdade, trazer as soluções reais que a gente tem até o momento, mesmo que depois ela chegue e diga, Davi, lembra que você fez uma live ali, você disse que não curava a cartilagem, não curava a artrose? Tem uma evidência agora aqui, um ensaio clínico muito bem feito, multicêntrico, com mais de 1.000 pacientes, mostrando cura da cartilagem. Ótimo, é o que eu mais quero. Todos nós queremos isso. Como eu já falei antes, para o meu joelho, para o joelho da minha mãe, para o joelho da minha avó, para o joelho dos meus filhos que não crescerem, poderem fazer atividade física, se lesionarem e não terem mais o risco de ter uma articulação comprometida. Mas até então, vamos ser verdadeiros, nós conseguimos melhorar muito
a dor, melhorar muito a função dos pacientes, mas ainda não conseguimos curar totalmente a doença. Isso é importante, entender quando fazer, quando não fazer, quando a gente já tem um grau muito avançado, rompimento da placa, os resultados não vão ser bons. Associar com outras tecnologias como onda de choque, a gente precisa orientar o paciente e orientar mesmo, tratar mesmo o paciente com obesidade, com distúrbios hormonais, que não fazem exercício físico, que não têm uma boa alimentação, que não dormem bem, que tem também problemas emocionais. Então, tudo isso vai fazer parte do nosso tratamento. A gente ensina isso muito bem no OrthoBios, no OrthoBios Academy e também na nossa mentoria. Clique Quero, e você vai ter isso tudo pronto para você, de anos que a gente vem acumulando de experiência, buscando estudos. Todo dia a gente está lendo artigos novos, trazendo também lá do nosso grupo da mentoria e também trazendo para a discussão nas nossas aulas e também no nosso curso hands-on. Então, nossa equipe vai entrar em contato com você, vai te passar tudo o que você quer, tudo que você precisa, você vai ter na nossa plataforma, nossos cursos e na nossa mentoria, principalmente, onde você vai ter ali lado a lado com a gente, dia a dia conversando com a gente. Você mesmo vai estar trazendo soluções que a gente vai ter o maior prazer em buscar, discutir e desenvolver junto com você. Então, participe da nossa comunidade, participe da nossa mentoria, onde você vai ser parte integrante disso, desse desenvolvimento dos ortobiológicos, da medicina regenerativa, como é denominada, ou da intervenção em dor, que é o que nós preconizamos mais. Nós queremos não amar o método, a gente quer amar o resultado. É o que a gente consegue dar ao paciente na hora certa, a solução ideal, que a gente realmente consegue fazer algo que traga o que a gente está prometendo que a gente vai fazer. Então, para fechar, agradeço você que participou. Não consegui ver todas as perguntas que tiveram, porque eu estou usando um streaming para poder facilitar, mas agradeço quem pôde participar. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe também aqui a nossa plataforma e a qualquer momento você pode digitar Quero, que você vai ter acesso ali da nossa equipe a te passar as informações do OrthoBios Academy, passo a passo de tudo de intervenção em dor, associado aos ortobiológicos, combinando terapias ortobiológicos, ácidos hialurônicos, tecnologias de onda de choque, laser, campo eletromagnético, além de entender como tratar o paciente, como fazer que ele chegue até uma fase de emagrecimento, de ganho de massa muscular, evitar sarcopenia e mudar seus hábitos de vida. Agradeço pela participação, espero que tenha esclarecido, espero que tenha ficado claro. Nosso intuito é trazer as soluções que existem, que têm seu papel, todas elas, hidrogéis, ácidos hialurônicos, ortobiológicos, mas de uma maneira realista, sincera, que você consiga aplicar de uma maneira verdadeira, entendendo os resultados, prevendo e discutindo os resultados com seus pacientes. Boa noite a todos e até a próxima live.